E bora falar do que eu li em outubro. Comecei o mês lendo Corte de Asas e Ruína, conclusão da trilogia principal de Corte de Espinhos e Rosas. A primeira parte dele foi muito boa, gostei demais quando a Fairy volta pra Corte Primaveril e começa a fazer as artimanhas pra fazer a corte cair e se vingar do Tamlin. E aí depois ela foge pra retornar pra Velaris com o Lucien. Gente, eu não sei se eu tô sendo trouxa ou o quê, mas eu realmente torço, tá? Vou levantar a bandeirinha aqui, Team Lucien, porque eu gosto dele. Desde o primeiro livro eu fiquei encantada por ele e torço demais para que aconteça pelo menos uma coisa boa na vida desse homem, porque, gente, não é possível, tudo acontece pro Lucien, tudo dá errado pro Lucien. Até quando ele encontra a parceira dele, é parceira que fala? Do laço lá e tudo mais. Até isso dá errado. Que momento, dona Sarah J. Maas, que as coisas vão dar certo pro Lucien. Nós, mulheres que gostamos do Lucien, vivemos como? Não vivemos, esperamos só. Mas enfim, eles chegam em Velaris e aí nós entramos na segunda parte do livro, que é a mais longa, por assim dizer, que é toda a preparação para a guerra, toda a preparação dos exércitos, aonde eles vão lutar, reuniões, mais histórias sobre Prythian. E esse daqui é o último livro, em teoria, que a gente tem o ponto de vista da Fairy. Depois, o próximo livro, ele é do ponto de vista da Nesta e é um spin-off. E recentemente, em uma live, a dona Sarah J. Maas anunciou que vem aí mais um livro de ACOTAR. Agora, se vai ser da saga principal ou mais um spin-off, mudando o ponto de vista para algum outro, contando a história de algum outro personagem ali do círculo íntimo. Acho que é círculo íntimo que fala, né? Não lembro mais. A gente ainda não sabe. Mas eu tô aqui lendo um por mês porque vocês já sabem, né? Em fevereiro vem um livro novo de Crescent City, que é a minha saga favorita. Esse aqui não bateu. A ACOTAR não conseguiu bater Crescent City pra mim, tá? Não sei se foi porque eu li primeiro Crescent City, mas gosto muito mais dos personagens de lá, da Bryce e do Hunt, do que da Fairy, que eu achei ela bem paradinha, sabe? Mas eu vou ver se eu trago um vídeo falando sobre a série de ACOTAR quando eu terminar de ler todos os livros, né? E ficar aí no aguardo pra... Ai, que coceira! Ficar aí no aguardo pro próximo livro, pro quinto livro de ACOTAR. O Corte de Asas e Ruína ficou ali com 4 estrelas, né? Não bateu o anterior, o Corte de Neve e Fúria, que pra mim foi favoritado, maravilhoso, lindo, perfeito, melhor livro. Mas ainda assim esse daqui é melhor do que o primeiro, que eu achei muito arrastado. E bora pro próximo, vamos de spin-off em breve, né? O outro livro que eu li em seguida foi A Voz de Archer, da Mia Sheridan. E esse, ele é um romance, um drama, com representatividade PCD, porque o personagem principal ali, junto da protagonista, que é a Bree, o nosso Archer, ele não fala. Ele sofreu um acidente quando era criança e acabou ferindo a traqueia, laringe, faringe, eu não sei qual é o caminho aqui, né, que passa a voz. E aí ele não fala, mas a cidade toda acredita que ele talvez seja meio maluco, tenha alguma doença, ou seja surdo, então excluíram ele viveu afastado, isolado de todo mundo, da convivência com as pessoas. E aí a Bree chega ali na cidade depois de passar por uma situação traumática e ela quer superar esse passado, ela quer voltar a ter o controle da vida dela. E logo que ela chega, ela já dá de cara com Archer. E aí fica aquele clima estranho, né? Porque o cara simplesmente olha pra ela e vai embora, sai correndo. Mas ela insiste, ela vai atrás, ela quer saber mais sobre ele. E aí começa aquele processo de aproximação entre eles, de se descobrir, de uma amizade. O Archer que nunca teve contato com ninguém, então cheio de primeiras vezes, cheio de descobertas. Então é tudo muito bem escrito. Tem um momento ali que, ó, sério, a gente pensa que vai dar tudo errado, vai desandar tudo, porque Deus fazer uma coisa dessas comigo, mas calma, confia, respira que vai dar tudo certo. Eu achei, assim, muito gostoso de ler, uma leitura rápida, porque eu fiquei muito envolvida. Foi 5 estrelas, isso daqui, pra não ser favoritado, isso daqui, perfeito, tá? Eu amei. E esse aqui é daquela saga, né, do
Só quero ler o livro porque eu vi uma citação em um vídeo aleatório lá no Reels do Instagram. Então já fazia um tempinho que tava pra mim ler. E finalmente falei assim, pá, vamos ler, né? Vim de uma leitura tão boa aqui, de A Voz de Arthur. Pra quê? Né? Logo no início as coisas já vi que não era minha praia, mas eu insisti. Um Pouco Demais, da Liz Phair, é a autora nacional, tá bom? É bem escrito, sim, bastante detalhado, a gente fica bem envolvido com a tensão da protagonista. Tem uma série de gatilhos que é importante ler, tem uma nota no início do livro da autora falando sobre os gatilhos e tudo que pode, né, desencadear uma reação, alguns pensamentos. E mesmo lendo essa nota, eu segui lendo e eu não esperava que fosse me pegar em algumas coisas ali, porque é um livro YA, então pegou muita coisa assim de quando eu era lá adolescente, jovenzinha, né? E acabou fazendo eu pensar em algumas coisas e voltar em algumas memórias que não eram tão boas pra mim, então acabou sendo um livro que me fez pensar, primeira metade, né? Me fez pensar bastante nessas coisas que aconteceram. Eu terminei o livro apenas por teimosia e por curiosidade de saber o que acontecia. Depois da metade ali, deixa eu pegar o nome, que eu esqueci o nome dela. Alissa. Tinha esquecido o nome. A Alissa e o Eros, tá? A personagem principal é a Alissa e o par romântico é o Eros. Depois da metade do livro ali, quando eles finalmente ficam juntos, não curti, tá? Ficou aquele relacionamento melosinho, assim, que eu não é muito a minha praia. Pode me julgar, mas não é muito a minha praia. Só que reforça, né, toda a importância de ter um cuidado, de prestar atenção, de respeitar ali o próximo, o que um gosta, o que não gosta, de ter uma rede de apoio, de procurar ajuda e não deixar pra última hora quando as coisas já estiverem muito avançadas, quando a gente já estiver num nível perigoso, digamos assim, né? O que de certa forma é interessante pra um livro assim jovem, né? Um YA, em teoria ali pra um público adolescente. Eu acho que muita gente pode gostar bastante desse livro, né? Mas não foi bem o meu caso. Ficou ali com 3 estrelas. Foi meio arrastadinho, mas concluí. E talvez eu queira ler, sim, uma outra obra da autora, né? Pra dar uma chance de talvez ela me surpreender com algo mais do meu gosto, quem sabe. Às vezes eu tenho a sensação que fala muito, mas não fala nada, né? Não dá pra entender muita coisa do que eu falo, né? Tô tentando, tá, gente? Tô tentando evoluir aí na parte, faz muito tempo que eu não falo. A leitura seguinte foi uma releitura, na verdade. Eu já fazia quase uns 2 anos que eu tinha lido esse livro. E como eu quero concluir a trilogia, mas não queria chegar ali sem, tipo, quem é esse pessoal todo aqui, de onde é que saiu e o que tá acontecendo, resolvi reler. E assim, eu não sei de onde que eu tirei, na primeira vez que eu li esse livro, que ele era super divertido, que era engraçado, que eu ri horrores. Eu acho que eu devia ter bebido um pouquinho mais de vinho do que o necessário pra poder ler. Eu tô falando de Pássaro e Serpente, da Shelby Maurin, algo assim. Uma trilogia, um romance fantasia, principalmente ali sobre bruxas e caçadores. Traz principalmente aí essa guerra travada entre a magia e a igreja. A história toda ali ela se desenrola em torno da Louise e do Reid. A Louise é uma bruxa e o Reid é um caçador, um chasseur. E eu preciso dizer assim que no início do livro a gente tem aquela sensação de que ele não é o primeiro livro, ele já é uma sequência, porque parece que tu pegou ali o bonde andando, tu não sabe o que tá acontecendo, mas aí tu vai tentando se situar até tu dizer, não, pera, entendi, já sei pra onde que tá indo isso aqui, vambora. Uma coisa que tu consegue perceber aqui pela história é que a Louise, ela tenta esconder, né, o que ela tá sentindo e também os traumas do passado, o que aconteceu, a história dela, a vivência dela, através do humor e do sarcasmo, fazendo piadinhas, saindo sempre ali pela tangente, sabe? Ela não fala exatamente como ela tá se sentindo. Ela não traz à tona, assim, quem ela é mesmo, como ela se sente, o que ela tá passando no momento. Ela tenta sempre esconder, disfarçar, mesmo que o Reid consiga enxergar ali que ela não tá falando a verdade, que ela não tá se sentindo bem, que ela tá escondendo alguma coisa, que ela tá omitindo algo pra ele.
Então tem momentos aqui, tem revelações, tem uma reviravolta lá no final que eu achei maravilhoso, genial, sabe? Genial essa ideia dela. Que vai se desenrolar muito mais aí no segundo livro, que eu já li também, mas vou reler no próximo mês. E diferente do Coletor de Bruxos, falando em livro de bruxas, onde a magia era acessada lá por cânticos, né? Ela era cantada. Aqui, nessa história, a magia ela é acessada por fios, padrões que surgem, né? Dourados ali. E a magia em si, ela necessita de equilíbrio. As Dames Blanches, não sei se é assim que fala, elas precisam fazer uma troca com a natureza. Se elas querem algo, elas precisam dar algo em troca. Eu gosto, tá, dessa parte da construção de mundos, entender como é que funcionam as coisas ali dentro daquele universo. E esse livro, na primeira vez que eu li, ele ficou com 5 estrelas e agora caiu pra 4, tá? Porque eu acho que teve algum desentendimento ali, né, entre o meu eu do passado e o meu eu do presente, mas ainda assim é uma leitura muito boa, muito gostosa. E pra encerrar o mês eu li uma ficção histórica, fazia tempo que eu não li esse tipo de livro. E esse em especial, narrado ali em terceira pessoa, demorou um pouquinho pra mim engrenar, mas depois foi só delícia. Eu li bem rapidinho, até acho que uns 2, 3 dias pra terminar, que foi Pandora, da Susan Stokes Chapman, acho que é assim que fala o nome dela. É um livro que vai misturar um pouco da mitologia grega com o mito da Pandora. Já tá no nome do livro, mas né. E é Londres do final do século XVIII, numa pegada assim bem Indiana Jones, sabe, de arqueologia, busca por tesouros, também parte de empoderamento, de uma mulher buscando o seu sustento, ir atrás dos seus sonhos, fazer aquilo que ela realmente gosta. No meio disso tudo, uma amizade, um romance, um amor se desenvolvendo, crescendo. Nossa personagem principal é a Dora Blake, Pandora Blake, filha de arqueólogos, né, aquele pessoal que vai lá buscar nas ruínas obras importantes, peças valiosas sobre a história. Mas aí acontece um acidente ali quando ela é criança, ela estava numa dessas escavações junto com os pais, mas eles morrem soterrados em um desses sítios. Então ela fica pelos cuidados ali do seu tio, irmão do pai dela, e ele assume um antiquário. Mas aí todo aquele prestígio que a família Blake tinha ali, no meio das antiguidades, no meio das histórias e tudo mais, é jogado fora pelo Ezekiel. Até que um pito, um vaso, um jarro, né, que teoricamente tem um valor histórico ali, mas não se sabe bem de onde ele veio, de quem ele é, como o Ezekiel conseguiu aquele jarro. A Dora tem acesso a ele e usa esse jarro, né, que conta a história ali, esculpida, de Pandora, do mito Pandora, de como foi criada Pandora. A primeira mulher humana que foi criada, de acordo com a mitologia grega. Então, a Dora, ela acha esse jarro e ela usa esse cenário, esses detalhes, tudo, pra se inspirar e fazer a coleção de joias dela, porque ela quer se livrar desse tio, ela quer ter a vida dela, ter a independência dela, mas acaba descobrindo que talvez o seu destino esteja mais ligado com aquele jarro do que ela imaginava. Não é uma simples coincidência, tá? Então ali também tem um pouco de fantasia, né? Porque é sorte, é azar, é uma maldição, são simplesmente coisas que acontecem, é o karma indo, voltando, dá muito assim os ares de um filme, tipo Múmia. Eu gostei bastante, ficou 4 estrelas. Eu acho que é uma boa porta de entrada ali pra mim, que quero começar a ler mais sobre a mitologia grega, tanto os recontos quanto a própria Odisseia. Meio que esqueci o nome. A própria Odisseia eu quero ler, sabe? Eu gostei. Me fez ter vontade de ler mais sobre esses assuntos. E foi isso, essas foram as leituras do mês. Na verdade, eu tinha feito uma TBR mais, né, pro terror, só que no fim, ali, depois daquela ressaca, eu falei, não vou me prometer ler coisas muito pesadas, porque eu sabia que ia ser mais arrastado mesmo. Mas mesmo assim, acho que foi bem equilibrado, gostei na maior parte das leituras. E fica aqui, né, a promessa de eu voltar a trazer vídeo falando sobre as leituras. Se não for uma resenha específica ou conclusão de alguma saga ou série, trazer as leituras do mês, um resuminho assim que nem esse. Obrigada pela paciência de ficar, né, no vídeo e até a próxima!